Foi? Uhum. Esse projeto ele começou em 2007, eu acho. Eu tenho o título desse projeto desde 2003, eu acho. Cara, como é que ele começou? Que coisa doida. Eu não sei como ele começou, eu sei como ele andou, assim. Eu comecei fotografando, fazendo umas fotos em pintura digital, que era um negócio que eu tinha achado, que tinha inventado, e era uma grande viagem em cima da técnica. E eu comecei a gostar muito das fotos que eu estava fazendo com aquilo, e muito dessa questão do movimento, das distorções que haviam nas pessoas a partir desse movimento, e quanto que isso revelava das pessoas, da relação que eu tinha com elas, mesmo sendo ocidental. E, e eu tava investigando essa história ainda quando eu fui para... Eu estava em Nova York por uma outra razão e acabei mostrando meu portfólio para um galerista. Era o terceiro galerista que via o portfólio, para nenhum mostrava loucura, só que ele ficava lá, como não tinha onde guardar, ficava na mesma pasta as fotos. E o Sean, ele viu essas fotos e se interessou por elas, e mesmo sem que eu quisesse mostrá-las, porque não sabia o que era o trabalho ainda, enfim, ele continua andando muito, né, mudando bastante. E eu não queria mostrar ele, mas ele quis, insistiu muito para ver, gostou e marcou uma exposição do mesmo ano. A maior diferença... Ah, tá. Vou contar um pouquinho mais disso, então, que é mais legal. E aí acabou que eu expus esse trabalho. Essa exposição não era para ser individual, porque a galeria era pequena, porque eu não... Enfim, não era conhecido em Nova York, nem aqui, né? Em lugar nenhum. Mas, no fim, ele pediu para que fosse individual, porque ele não conseguia achar nenhum trabalho que dialogasse com isso. E foi assim, pode, se for individual, assim. Como assim? Mas isso me forçou a desenvolver mais ainda o trabalho, né? Eu tinha algumas imagens e me forçou a desenvolver mais, entender melhor o trabalho. E na época que ele viu as fotos, eu nem tinha entendido o que me levava ainda a fotografar algumas pessoas e a outra, ter vontade de fotografar algumas pessoas e não ter vontade de fotografar outras, né? Isso eu fui entendendo durante esse processo. Preparar individual, primeiro individual. Uma vez lá, ele ainda, o Sean, que foi super importante nesse processo, ele tentou me convenceu, na verdade, de abrir a possibilidade das pessoas se inscreverem para participar. Uhum. Então, no bate-papo com o artista, ele falou assim, você precisa fazer isso e tal. E assim que eu abri, eu coloquei o papelzinho lá para assinar, quem quisesse participar, ele foi o primeiro a assinar o nome. E, no fim, umas 10 pessoas se inscreveram, eu entrevistei umas 9, porque eu fiquei esse mês todo lá. Durante a exposição eu fiquei lá. E foi muito interessante. Como é que ele conseguiu esse nível de intimidade, ou de interlocução, de identificação com as pessoas desconhecidas. Mas o fato de elas estarem dispostas talvez tenha ajudado. Uma que eu entrevistei não rolou, e foi bem ruim não ter rolado, assim, não senti que tinha rolado nada. Mas as outras, a maior parte rolou. Foi muito legal. Quando eu voltei, eu resolvi abrir as inscrições pela internet. Tinha sido bem bacana a experiência lá das pessoas que foram à exposição. Como as fotos estavam no site, eu resolvi abrir a inscrição pela internet. E foi uma procura muito interessante. Assim, as pessoas não tinham nada obrigatório para escrever, mas tinha um campinho lá, um campo dizendo por que você quer fazer parte desse ensaio. E era meio critério que eu escolhia para entrevistar a pessoa ou não. Às vezes tinha muita gente inscrita, né? Uhum. Enfim, tinha a ver com alguma abertura, alguma intuição que me levava a entrevistar aquela pessoa ou não. E eu fiz algumas entrevistas a partir disso, foi muito bacana. Uhum. E a coisa mais legal desse trabalho, que eu sinto que eu vou sentir falta, respondendo a sua pergunta, eu acho que ele acabou, mas eu vou sentir muita falta. Porque a coisa mais legal é que a pessoa escolhe o lugar onde vai ser entrevistada e a pessoa escolhe o lugar onde vai ser fotografado. Mesmo que esse lugar apareça muito pouco nas imagens, tem a ver com uma questão emocional da pessoa. E eu tive experiências muito interessantes nesses lugares. Foi muito legal conhecer São Paulo, conhecer Nova York, conhecer Brasília.
Os últimos que eu fotografei foi muito legal. Os lugares, assim, as experiências com as pessoas foram muito interessantes. E chegar perto desse lugar querido das pessoas, um edifício abandonado, uma ponte de trem, sabe, ruínas, umas coisas muito fortes para as pessoas, e eu entendi porque era forte. Mas era uma questão do singular daquele espaço que eu nunca teria acesso, eu nunca teria acesso àquele espaço, nem a intimidade daquela, tanta intimidade com aquela pessoa, se não fosse esse projeto. Entendi. E, bom, vamos ver. Eu não falei mal diferença. Então, não existe um ano inteiro que eu passei desde a fotografia, né? Eu dedico fotografia desde 2007. Eu me dedico só a fotografia. Então, enfim, estou fazendo vídeo, estou fazendo outras coisas agora também. Mas basicamente eu dedico só ao meu trabalho pessoal e a freelancers. Mas até 2007 eu era professor também. Todos os dias. Essa que foi a maior diferença.